A Sombra sobre Innsmouth, capítulo 1. Durante o inverno de 1927 para 1928, autoridades do governo federal fizeram uma investigação estranha e secreta sobre certas condições na antiga cidade portuária de Innsmouth, em Massachusetts. O público tomou conhecimento dela em fevereiro, depois de uma extensa série de batidas policiais e prisões, seguidas da explosão e queima deliberadas, tomadas as devidas precauções, de um número imenso de casas arruinadas, carcomidas e, por suposto, vazias, na orla marítima abandonada. As almas pouco curiosas tomaram essas ocorrências como mais um grande enfrentamento da guerra intermitente contra as bebidas alcoólicas. Os leitores de jornais mais sagazes, porém, espantaram-se com o número prodigioso de prisões, a extraordinária força policial mobilizada para o feito e o sigilo que cercou a acomodação dos detidos. Nada foi noticiado sobre julgamentos ou sobre acusações definidas, e nenhum cativo foi visto depois dos incidentes em qualquer prisão regular do país. Correram rumores sobre doenças e campos de concentração, e mais tarde sobre a dispersão de pessoas por vários presídios navais e militares, mas jamais veio à luz alguma coisa positiva. Innsmouth ficou quase deserta e mesmo agora só dá sinais de reanimação muito lentos. O surpreendente é que depois disso, essas sociedades mostraram-se passivas e reticentes. As autoridades tiveram mais dificuldade para lidar com os jornalistas, mas esses, no geral, pareceram cooperar com o governo no final. Somente um jornal, um tabloide não muito respeitado em virtude de sua política sensacionalista, mencionou o submarino de águas profundas que lançou torpedos no precipício marinho pouco além do Devil Reef. Essa notícia, recolhida por acaso em um antro de marinheiros, pareceu, com efeito, muito exagerada, pois o Recife baixo e negro fica em um mar aberto, a 2,5 km do porto de Innsmouth. Moradores de toda a região e de cidades vizinhas cochicharam muito entre si, mas disseram muito às pessoas de fora. Eles falaram da moribunda e quase deserta Innsmouth durante quase um século, e nada de novo poderia ser mais monstruoso ou extravagante do que já haviam cochichado e insinuado anos antes. Muitas coisas haviam lhes ensinado a serem discretos, e não tinha a menor justificativa para pressioná-los. Ademais, eles sabiam de fato muito pouco, pois pântanos enormes, salgados, desolados e desertos mantinham os vizinhos afastados de Innsmouth pelo lado do continente. Mas eu vou desafiar, enfim, o silêncio que se impôs sobre esse assunto. As conclusões, estou certo, são tão cabais que nenhum dano público, salvo um tremor de repugnância, poderá advir do que aqueles policiais horrorizados encontraram em Innsmouth durante a sua batida. Além do mais, o que foi encontrado pode ter mais de uma explicação possível. Não sei quanto da história toda me foi contada, e tenho minhas razões para não querer ir mais fundo na questão. Isso porque meu contato com o caso foi mais curto do que o de qualquer outro leigo, e ele me deixou impressões que ainda me levarão a tomar medidas extremas. Fui eu quem fugiu, desvairado, de Innsmouth na madrugada de 16 de julho de 1927, e cujos apelos apavorados à realização de um inquérito e medidas do governo provocaram todo episódio notificado. Preferi ficar calado enquanto o caso estava fresco e indefinido. Mas agora que ele tornou-se uma história antiga, passado o interesse e a curiosidade públicas, sinto um estranho anseio de confidenciar sobre aquelas poucas horas apavorantes no porto lúgubre e mal afamado de anomalias blasfemas e fatais. O mero fato de contar me ajuda a recuperar a confiança em minhas faculdades mentais, a me tranquilizar de que não fui o primeiro que sucumbiu a uma alucinação de pavor contagiante. Ajuda-me, também, na decisão sobre uma certa ação terrível que terei de empreender. Eu nunca ouvira falar de Innsmouth até o dia em que a vi pela primeira e até agora
última vez. Estava comemorando minha maioridade com uma excursão pela Nova Inglaterra, com fins turísticos, antiquários e genealógicos. E planejara ir diretamente da velha Newburyport a Arkham, de onde saíra a família de minha mãe. Não possuía carro e estava viajando de trem, bonde e ônibus, procurando sempre o itinerário mais barato. Em Newburyport, disseram-me que o trem a vapor era o que se podia tomar para Arkham, e foi só na bilheteria da estação, quando vacilei com o preço da tarifa, que fiquei sabendo de Innsmouth. O agente corpulento, com expressão astuta e com um modo de falar que não era da região, simpatizou com meus esforços de economia e me fez uma sugestão que nenhum de meus outros informantes oferecera. Você podia pegar o velho ônibus, acho eu. Disse ele com certa hesitação. Mas ele não é muito usado por aqui. Passa por Innsmouth. Você deve ter ouvido. E por isso as pessoas não gostam dele. Quem guia é um sujeito de Innsmouth, Joe Sargent. Mas ele nunca pega nenhum passageiro daqui ou de Arkham, eu acho. É um espanto que continue rodando. Acho que é bem barato, mas nunca vi mais de 2 ou 3 pessoas nele. Ninguém fora aquela gente de Innsmouth. Sai da praça, da frente da farmácia Hammonds, às 10 da manhã e às 7 da noite, se não mudou ultimamente. Parece uma maldita ratoeira. Nunca entrei nele. Essa foi a primeira vez que ouvi falar na misteriosa Innsmouth. Qualquer referência a uma cidade inexistente em mapas comuns ou não listada nos guias recentes teria me interessado, e a curiosa maneira alusiva do funcionário expressar-se despertou em mim uma verdadeira curiosidade. Uma cidade capaz de inspirar tal aversão em seus vizinhos, pensei, devia ser pelo menos incomum e merecedora do interesse de um turista. Se ficasse antes de Arkham, eu desceria lá. Por isso pedi que o funcionário me contasse alguma coisa sobre ela. Ele era muito ponderado e falava como se sentisse um pouco superior ao que dizia. Innsmouth. Bem, é uma cidadezinha muito estranha na embocadura do Manushat. Era quase uma cidade, um porto, e tanto antes da guerra de 1812, mas tudo foi ficando muito arruinado nos últimos 100 anos. Não tem mais a ferrovia, a BM nunca passou por lá, e o ramal de Rowley foi abandonado anos atrás. Mais casas vazias do que gente por lá, eu acho, e sem comércio digno de menção, fora a pesca de peixes e lagostas. Todos negociam, em geral, aqui, em Arkham ou Ipswich. Eles já tiveram algumas fábricas, mas agora não resta nada, exceto uma refinaria de ouro funcionando de maneira bem precária. Essa refinaria, porém, era grande, e o velho Marsh, o dono, deve ser mais rico que Creso. Velhote estranho, eu acho. Fica sempre trancado em sua casa. Acham que ele pegou alguma doença de pele ou deformidade depois de velho, o que obriga ele a se ocultar. Neto do capitão Obed Marsh, que fundou o negócio. Sua mãe parece ter sido uma espécie de estrangeira. Dizem que uma insulana dos mares do sul, pois houve muito falatório quando ele se casou com uma garota de Ipswich há 50 anos. Sempre fazem isso com gente de Innsmouth, e os rapazes da região sempre tentam esconder que tem algum sangue de Innsmouth nas veias. Mas os filhos e netos de Marsh se parecem com qualquer um, até onde eu posso perceber. Já me apontaram eles por aqui, mas quando penso nisso, os filhos mais velhos não têm andado muito por aqui nos últimos tempos. O velho eu nunca vi. Por que todo mundo cai em cima de Innsmouth? Bem, meu rapaz, você não deve levar muito a sério o que as pessoas daqui dizem. Elas são duras de começar, mas quando começam, não param mais. Elas vêm contando coisas sobre Innsmouth, em geral, aos cochichos, nos últimos 100 anos, eu acho. E imagino que elas têm mais medo que qualquer outra coisa. Algumas dessas histórias fariam você dar risada sobre o velho Capitão Marsh fazendo pactos com o diabo e trazendo duendes do inferno para viverem em Innsmouth, ou sobre uma espécie de adoração do diabo e sacrifícios pavorosos
em algum lugar perto do cais que derrubaram por volta de 1845. Mas eu sou de Panton, em Vermont, e esse tipo de história não faz minha cabeça. Mas você devia ouvir o que uns velhos contam sobre o Recife escuro ao largo da costa. Devil Reef. É assim que eles chamam. Fica bem acima da água boa parte do tempo e nunca muito abaixo dela. Mas nem por isso se devia chamar aquilo de uma ilha. A história é que toda uma legião de demônios é avistada, às vezes, em cima daquele Recife, espalhada por lá ou entrando e saindo de umas espécies de cavernas perto do topo. É uma coisa escarpada, irregular, a mais de 2 quilômetros de distância. E no final dos tempos da navegação, os marinheiros costumavam fazer grandes desvios só para evitá-la. Isso é, os marinheiros que não eram de Innsmouth. Uma coisa que eles tinham contra o velho Capitão Marsh é que ele, como se dizia, desembarcava no Recife às vezes, durante a noite, quando a maré estava de jeito. Talvez ele fizesse isso, pois, ouso dizer, que a conformação do rochedo é interessante, e é muito possível que ele estivesse procurando tesouros de piratas e talvez os encontrando. Mas corriam boatos que ele fazia pactos com demônios por lá. O fato é que, conforme eu penso, foi o capitão que deu mesmo a má reputação ao Recife. Isso foi antes da grande epidemia de 1846, quando mais da metade da população de Innsmouth foi levada desse mundo. Eles nunca souberam direito o que era, mas de certo foi algum tipo de doença estrangeira trazida da China ou de outro lugar pela navegação. Foi realmente dureza. Houve tumultos por causa dela, e toda sorte de coisas horríveis que acredito que nunca saíram da cidade, e ela deixou o lugar em péssimo estado. Nunca voltou. Não deve haver mais de 300 ou 400 pessoas vivendo por lá agora. Mas a verdade por trás do sentimento das pessoas é simples preconceito racial. E não digo que culpo quem tem. Eu mesmo detesto essa gente de Innsmouth, e não me daria o trabalho de ir à sua cidade. Imagino que saiba, mesmo percebendo que você é do oeste pelo modo de falar, a montoeira de nossos navios da Nova Inglaterra que costumava negociar nos portos exóticos da África, da Ásia e dos mares do sul. E todo o resto, e os tipos estranhos que eles traziam de volta. Você deve ter ouvido falar do homem de Salem, que voltou para casa com uma esposa chinesa e talvez saiba que ainda existe um grupo nas Ilhas Fiji vivendo perto do Cape Cod. Bem, deve haver alguma coisa assim por trás da gente de Innsmouth. O lugar sempre ficou muito isolado do resto do país por pântanos e córregos, e não se pode ter muita certeza sobre os prós e contras do assunto. Mas está muito claro que o velho Capitão Marsh deve ter trazido para casa alguns espécimes estranhos quando estava com seus 3 navios em operação nos anos 20 e nos anos 30. Com certeza, tem algum tipo de vestígio estranho nos moradores de Innsmouth de hoje. Não sei como explicar isso, mas meio que faz a gente arrepiar. Você vai notar um pouco no Sargent se pegar o ônibus dele. Alguns têm a cabeça estreita, com o nariz chato e carnudo, olhos saltados que parecem que nunca se fecham, e a pele deles não é muito definida, áspera e escariosa. E os lados dos pescoços são enrugados ou pregueados. Eles também ficam calvos muito cedo. Os mais velhos são os que têm a pior aparência. O fato é que não acredito que jamais tenha visto um velho daquele jeito. Acho que eles morrem só de se olhar no espelho. Os animais detestam eles. Costumavam ter muito trabalho com os cavalos antes de aparecerem os automóveis. Ninguém daqui, nem de Arkham, nem de Ipswich, quer nada com eles. E eles são um pouco retraídos quando vêm à cidade ou quando alguém tenta pescar no seu território. É curioso como os peixes se amontoam perto do porto de Innsmouth quando não são vistos em nenhuma outra parte em volta. Mas nem tente pescá-los ali que os caras vão expulsá-lo. Essa gente costumava vir até aqui de trem. Caminhavam e tomavam o trem em Hawley depois que o ramal foi fechado.
mas agora ela usa esse ônibus. Sim, há um hotel em Innsmouth, chama-se Gilman House, mas não acho que valha grande coisa. Eu não o aconselharia a experimentá-lo. Melhor ficar por aqui e tomar o ônibus das 10 amanhã de manhã. Depois, você pode tomar o ônibus noturno de lá para Arkham às 8 da noite. Teve um inspetor de fábrica que parou no Gilman há uns 2 anos e teve uma porção de indícios suspeitos sobre o lugar. Parece que eles juntam uma multidão estranha por lá, pois esse sujeito ouviu vozes em outros quartos, mesmo com a maioria deles vazia, que lhe deram arrepios. Ele achou que era uma língua estrangeira, mas disse que o ruim era um tipo de voz que falava de vez em quando. Ela soava tão estranha, meio lamacenta conforme disse, que ele nem ousou tirar a roupa e dormir. Ficou esperando acordado e deu fora às pressas assim que amanheceu. A conversa prosseguiu durante quase toda a noite. Esse sujeito, Casey era seu nome, tinha muito que contar sobre o jeito que os caras de Innsmouth olhavam para ele e pareciam ficar como que em guarda. Ele achou a refinaria de Marsh um lugar muito estranho. Fica em uma velha fábrica ao lado das quedas menores do Manuchet. O que ele disse bateu com o que eu ouvi. Livros mal cuidados e nenhuma contabilidade clara de qualquer tipo de transação. Você sabe, sempre foi um mistério o lugar onde os Marsh arranjam um ouro para refinar. Eles nunca pareceram comprar muita coisa nessa linha, mas alguns anos atrás eles embarcaram uma quantidade enorme de lingotes. Comentavam por aí sobre uns tipos estranhos de joias estrangeiras que os marinheiros e os trabalhadores da refinaria vendiam às vezes, de maneira clandestina, ou que foram vistas 1 ou 2 vezes em mulheres dos Marsh. Diziam que o velho capitão Obed talvez as houvesse comprado em algum porto pagão, em especial porque ele sempre encomendava uma montanha de contas de vidro e bijuterias como as que os homens do mar costumavam levar para negociar com nativos. Outros achavam, e ainda acham, que ele encontrou um velho tesouro de pirata no Devil Reef. Mas tem uma coisa engraçada. O velho capitão Marsh já morreu há 60 anos e não tem saído um navio de bom tamanho do lugar desde a Guerra Civil. Mas os Marsh continuam comprando um pouco dessas mercadorias nativas, na maior parte, bugigangas de vidro e de borracha, conforme me disseram. Talvez os caras de Innsmouth gostem de se enfeitar com elas. Deus sabe se eles não ficaram tão ruins quanto os canibais dos mares do sul e os selvagens da Guiné. Aquela peste de 46 deve ter varrido o sangue melhor do lugar. Seja como for, eles agora são uma gente suspeita, e os Marsh e os outros caras ricos não prestam como qualquer outro. Como eu disse, é provável que não haja mais de 400 pessoas na cidade toda, apesar de todas as ruas que dizem existir. Acho que eles são o que chamam de lixo branco lá no sul, malfeitores e manhosos e cheios de coisas secretas. Eles pescam muito peixe e lagosta, que exportam de caminhão. Estranho como os peixes se amontoam por lá e em outros lugares, não. Ninguém consegue manter o controle daquela gente, e as autoridades escolares do estado e os recenseadores passam um mau bocado. Pode apostar que forasteiros curiosos não são bem-vindos em Innsmouth. Eu ouvi, em pessoa, sobre mais de um negociante ou funcionário público que desapareceu por lá. E corre por aí uma história sobre um cara que ficou louco e está em Danvers agora. Eles devem ter dado um susto terrível naquele sujeito. É por isso que eu não iria à noite se fosse você. Nunca estive lá e nem quero ir, mas acho que uma viagem durante o dia não vai machucar, mesmo que as pessoas por aí o aconselhem a não ir. Se está apenas a passeio e procurando velharias, Innsmouth deve ser um lugar e tanto para você. E assim, passei parte daquela noite na biblioteca pública de Newburyport, pesquisando dados sobre Innsmouth. Quando tentei interrogar os nativos nas lojas, lanchonetes, garagens e no corpo de bombeiros,
achei-os ainda mais difíceis de se ligar do que o bilheteiro havia previsto, e percebi que não devia perder tempo tentando vencer sua retração instintiva. Eles tinham uma espécie de vaga desconfiança, como se houvesse algo errado em alguém se interessar demais por Innsmouth. Em meu alojamento, o funcionário limitou-se a desencorajar minha ida a um lugar tão soturno e decadente, e o pessoal da biblioteca teve uma atitude idêntica. Com certeza, no entender das pessoas instruídas, Innsmouth não passava de um caso extremo de degeneração cívica. As histórias do condado de Essex, nas estantes da biblioteca, tinham muito pouco a dizer, salvo que a cidade fora fundada em 1643. Era notória pela construção naval antes da Revolução, um local de grande prosperidade naval no começo do século XIX e, mais tarde, um centro fábril que usava o Manushet como fonte de energia. A epidemia e os tumultos de 1864 eram poucas vezes mencionados como se fossem um demérito para o condado. As referências ao declínio eram poucas, embora o significado do último registro fosse inconfundível. Depois da Guerra Civil, toda a vida industrial ficara restrita à Marshall Refining Company, e a comercialização de lingotes de ouro constituía o único comércio importante que restou ao lado da eterna pesca. Essa pesca foi se tornando cada vez menos rendosa à medida que o preço da mercadoria caía e corporações de pesca em larga escala passaram a competir, mas nunca houve escassez de peixes nas imediações do porto de Innsmouth. Era raro forasteiros estabelecerem-se por lá, e houve algumas evidências veladas de que alguns poloneses e portugueses que o tentaram haviam sido dispersos de uma maneira muito drástica. O mais interessante de tudo foi uma referência visual às curiosas joias associadas a Innsmouth. Elas, com certeza, tinham impressionado muito toda a região, pois havia menções a exemplares delas no Museu da Universidade de Miskatonic, em Arkham, e na sala de exposição da Newburyport Historical Society. As descrições fragmentárias dessas coisas eram pobres e prosaicas, mas me incutiram uma sensação persistente de estranheza. Havia algo de tão estranho e provocador nelas, que não conseguia tirá-las da cabeça. E apesar do avançado da hora, resolvi ver a amostra local, que, conforme diziam, era um objeto grande, de proporções singulares, de certo, para ser usado como tiara, se pudesse. O bibliotecário entregou-me um bilhete de apresentação ao curador da sociedade, uma certa senhora Anna Tilton, que vivia nas vizinhanças, e depois de uma breve explicação, a velha senhora teve a gentileza de me introduzir no edifício fechado, pois ainda não era tarde demais. A coleção era de fato notável, mas com o estado de espírito em que estava, eu só tive olhos para o objeto bizarro que reluzia em um armário de canto, iluminado por luzes elétricas. Não foi preciso uma sensibilidade extrema à beleza para me fazer, literalmente, perder o fôlego ante o singular esplendor da fantasia suntuosa e estranha pousada sobre uma almofada de veludo púrpura. Mesmo agora, eu mal consigo descrever o que vi, embora fosse, com toda evidência, uma espécie de tiara, como a descrição dizia. Ela era alta na frente e tinha o contorno de base muito grande e curiosamente irregular, como que desenhada para uma cabeça de formato quase elíptico. O material predominante parecia ser o ouro, mas um fantástico lustro mais baço sugeria uma liga estranha com algum metal também belo e difícil de qualificar. Estava em condições quase perfeitas, e poder-se-ia ficar horas estudando os motivos admiráveis e incomuns, alguns apenas geométricos, outros de todo marítimos, cinzelados ou moldados em alto relevo na superfície com uma arte de incrível graça e maestria. Quanto mais eu a observava, mais a coisa me fascinava, e nesse fascínio havia um elemento perturbador, difícil de classificar ou explicar. De início, decidi que era a qualidade curiosa, como se fosse de um outro mundo, da arte que me deixou muito incomodado. Todos os outros objetos de arte que eu conhecia, ou,
pertenciam a alguma vertente racial ou nacional conhecida, ou eram deliberados desafios modernistas às correntes reconhecidas. Essa tiara não era nem uma coisa nem outra. Ela pertencia, com toda evidência, a alguma técnica acabada com enorme maturidade e perfeição, não obstante essa técnica fosse de todo anterior a qualquer outra, ocidental ou oriental, antiga ou moderna, que eu tivesse ouvido ou visto exemplificada. Era como se a arte fosse de outro planeta. Entretanto, logo percebi que meu desassossego tinha uma segunda e talvez também poderosa fonte na sugestão pictórica e matemática dos curiosos motivos. Os padrões sugeriam segredos remotos e abismos inimagináveis no tempo e no espaço, e a monotonia da natureza aquática dos relevos tornava-se quase sinistra. Entre esses relevos havia monstros de uma bizarria e malignidade abomináveis, metade ícticos, metade batráquios, que não se poderiam dissociar de uma certa sensação assustadora e incômoda de paramnésia, como se evocassem uma imagem das células e tecidos profundos cujas funções de retenção são de todo primitivas e muitíssimo ancestrais. Por vezes, imaginei que cada contorno daqueles peixes-rã blasfemos transbordava a quintessência de um mal desconhecido e inumano. Fazia um estranho contraste com o aspecto da tiara a sua história curta e prosaica, tal como foi relatada pela senhora Tilton. Ela havia sido penhorada por uma quantia ridícula em um prego da Straight Street em 1873, por um bêbado de Innsmouth, pouco antes dele ser morto em uma briga. A sociedade a havia comprado diretamente do penhorista, dando-lhe, desde logo, um mostrador à altura de sua qualidade. Sua etiqueta atribuía sua provável proveniência às Índias Orientais ou à Indochina, mas a atribuição era pura especulação. A senhorita Tilton, comparando todas as hipóteses possíveis com respeito à sua origem e sua presença na Nova Inglaterra, inclinava-se a acreditar que ela pertencera a algum exótico tesouro de piratas descoberto pelo velho capitão Obed Marsh. A opinião era reforçada pelas insistentes ofertas de compra por um alto preço que os Marsh começaram a fazer tão logo souberam de sua existência, e continuaram fazendo até os dias atuais a despeito da invariável determinação da sociedade em não vender. Enquanto me conduzia até a saída, a boa senhora deixou claro que a teoria sobre a origem pirata da fortuna dos Marsh era popular entre as pessoas instruídas da região. Sua própria atitude para com a soturna Innsmouth, que ela nunca conhecera, era de aversão por uma comunidade que havia descido tão baixo na escala cultural, e ela me garantiu que os rumores sobre a adoração do diabo eram em parte justificados por um certo culto secreto que ganhara força por lá, engolindo todas as igrejas ortodoxas. Chamava-se, conforme ela me disse, a ordem esotérica de Dagon, e era sem dúvida uma coisa aviltante, quase pagã, importada do Oriente um século antes, em uma época em que a pesca de Innsmouth parecia ter se esgotado. Sua persistência entre os simplórios era de todo natural, tendo em vista a volta súbita e permanente da abundância de pescado de boa qualidade, e ela logo adquiriu a principal influência na cidade, substituindo por completo a franco-maçonaria e constituindo sua sede principal na velha casa maçônica em New Church Green. Tudo aquilo era um excelente motivo para a devota senhorita Tilton evitar a velha cidade decadente e desolada, mas, para mim, só reafirmou o interesse. Às minhas expectativas arquitetônicas e históricas somou-se um agudo entusiasmo antropológico e eu mal consegui dormir em meu quartinho no alojamento.